Hello, todo mundo! Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje é um vídeo super especial que eu já estava há algum tempo sentindo de trazer para cá. Esse assunto é um assunto que o Senhor me tratou durante muito tempo e ainda trata. E diariamente eu recebo perguntas no meu TikTok, nas minhas redes sociais, sobre como Deus me transformou de uma mulher extremamente forte, entre aspas, para uma mulher mais doce, para uma mulher realmente ocupando o papel que Deus gostaria que eu ocupasse dentro do meu casamento e também na sociedade. Se você não assistiu o meu vídeo do meu testemunho completo, eu te convido aí, aqui no meu canal, tem um vídeo falando sobre a minha história de quase divórcio e como Deus me transformou, e o que Deus fez na minha vida e na vida do meu esposo. E hoje esse vídeo é uma continuação, porque quando eu falo da mudança que Deus fez em mim como mulher, é também um testemunho daquilo que Deus fez na minha casa e no meu casamento. Para a gente começar, eu queria orar. Então, Senhor, eu convido você nesse momento, Pai, a estar aqui nesse vídeo, a falar com cada vida que vai assistir esse vídeo do outro lado da tela. Jesus, que essas vidas possam ser impactadas e que essas mulheres que vão assistir esse vídeo possam ser, Senhor, guiadas por você em cada tema. Em nome de Jesus, amém. Para a gente começar, o mais importante é dizer para vocês que o meu processo não vai ser exatamente o processo de vocês, cada uma tem um histórico, mas eu queria trazer uma pergunta, né, uma pergunta que Deus me fez, e no momento que eu entendi isso, mudou muito a minha perspectiva. Por que eu me tornei uma mulher forte? Eu já contei no outro vídeo para vocês que, devido a tudo que eu passei na minha infância, etcétera, eu tive por necessidade que ser uma mulher mais forte. Saí de casa muito cedo, trabalhei desde sempre, então a independência para mim e fazer as coisas com a minha força sempre foi uma realidade na minha cabeça. Eu nunca me vi precisando de um homem, de uma figura masculina. Eh, então, assim, até por muita raiva mesmo, de tudo que eu tinha passado durante a minha infância, eu construí essa mulher guerreira forte que não precisa de homem nenhum. E vocês sabem que quando eu me casei, foi bem complicado pra mim, porque ali estava eu casada com um homem que sabia de o lugar que um homem deveria ocupar, né, em certas partes, e eu não me submetia e tinha horror a isso. Mas eu acho que o primeiro ponto pra gente começar a mudança em Deus é entender quem nós somos. O primeiro passo pra mudança é entender o que nós somos, como nós somos e como nos comportamos, é nos enxergar. E para trazer isso para a Bíblia, a gente sabe que a história de Jacó, ela é mais ou menos assim, né, Jacó significa a palavra Jacó significa aquele que tira, aquele que usurpa. E eu gosto muito de trazer essa história quando eu falo sobre mudança, porque Jacó para mim foi um grande exemplo de mudança e algo que Deus ministrou muito no meu coração nesse processo. Ele nasceu com essa verdade sobre a vida dele, de que ele era aquele que usurpava, era aquele que tirava sem ter direito. Quando Jacó ele passa por todo o processo, ele usurpa o direito do irmão, etc, etc, ele lá na frente ele vai ter uma briga com um anjo, todo mundo conhece essa briga. Deus ele me deu uma interpretação muito específica sobre isso, porque na briga com o anjo pergunta para ele: "Como é o seu nome?" E ele fala: "Meu nome é Jacó." E aí o anjo responde: "Então por isso mesmo, hoje eu te chamo de Israel." E é muito forte isso, porque quando o anjo diz isso pra ele, o anjo tá tirando aquela sentença que ele tinha recebido desde da primeira do primeiro momento aqui na terra, como aquele que usurpa, pra de fato quem Deus tinha chamado ele para ser, Israel. E eu vejo essa briga de Jacó não como uma briga unicamente ali com o anjo, mas uma briga do orgulho dele, de reconhecer quem ele estava sendo, de reconhecer quem ele era. Então, o primeiro passo para a gente ter uma mudança genuína em Deus é a gente entender quem nós somos, entender e reconhecer quem nós somos. Em passos práticos, eu lembro que uma das coisas que o Senhor me convidou a fazer foi escrever coisas com o auxílio do Espírito Santo que eu estava sendo, a mulher que eu estava sendo até aquele momento. Eu me lembro que eu escrevi chorando muito, porque o Senhor foi me conduzindo a enxergar as minhas falhas, de uma forma que não era uma acusação, não existia acusação sobre a minha vida naquele momento, existia um arrependimento genuíno. Eu lembro que eu fui escrevendo com muitas lágrimas e logo em seguida o Espírito Santo começou a dizer para mim: "Milena, você não é isso. Você é isso, isso e isso." E ele começou a me reafirmar em exatamente tudo aquilo que eu sentia que eu não era. Eu escrevi lá, "Eu sou alguém insegura." Aí o Senhor falava: "Eu te chamei para ser alguém seguro nas minhas promessas." E o Senhor foi me reassegurando, foi muito lindo. Até hoje eu tenho escrito no meu caderninho isso, que foi há muito tempo, quando eu comecei o meu processo lá com Jesus e como ele foi me transformando. Então, meninas, façam isso, escrevam no caderno,
Tirem um tempo, escrevam com o auxílio do Espírito Santo quem você tem sido, quais são suas dificuldades, e ore por isso todos os dias. E realmente entregue para o Senhor as suas falhas, as suas dificuldades e saiba quem você é sem Jesus. Psicologicamente falando, quando você tem consciência dos seus erros, de quem você é, quando você traz isso para frente do seu cérebro, ou seja, você tira do inconsciente e traz para o seu consciente, você consegue pensar no que de fato você precisa mudar, quais são as mudanças que você precisa exercer. Nenhuma mulher ela é forte por escolha, tá? Nós mulheres, nós somos fortes por necessidade. Nossa essência, em teoria, nós não nascemos para isso. Só que, infelizmente, numa sociedade onde homens são muito fracos, pais são muito falhos, a gente acaba entrando nesse lugar por uma necessidade. Ninguém escolhe estar nesse lugar, né? Quando você começa a entender essas raízes, quem você é, etc., o Senhor começa a te revelar também de onde veio isso, sabe? Muitas vezes você começou a ser forte ainda pequena, mas Deus é aquele Deus que refaz. Deus é o Deus que transforma as nossas mentes, mas para isso a gente precisa trazer à luz aquilo que está escondido. O segundo ponto é que, tendo em vista, sabendo quem você é, você tem que saber quem você quer ser. E aí entra uma das coisas mais importantes que eu fiz durante o meu processo, que foi ler Bela aos Olhos de Deus, que é um livro. Eu vou deixar aqui para vocês a fotinho dele. Comprem esse livro, leiam esse livro. Eu li ainda no Kindle, de forma digital, mas ele destrincha de forma muito específica sobre a mulher de Provérbios 31, que é de conhecimento praticamente de todas as mulheres cristãs, e de uma forma prática, como ser essa mulher. E eu me lembro quando eu comecei a ler esse livro, eu ainda estava no avião voltando de Londres, separada do Rafa, e eu lia, eu falava assim, cara, como é que eu vou ser essa pessoa? Tipo assim, é impossível. Com a minha criação, com as coisas que eu sei, da forma que eu vejo o mundo, Senhor, eu não vou conseguir. E o Senhor falava pra mim, não é sobre você, sobre a sua capacidade, mas é sobre o que eu vou fazer através de você e o que eu vou fazer em você. Eu trouxe 15 características dessa mulher de Provérbios 31. Ela é pura e honesta, serena, diligente, leal. Ela é responsável com o dinheiro, bondosa, alegre, disciplinada, tem visão, ela é empreendedora, ela é confiante, ela é forte, ela é misericordiosa, ela tem uma dedicação pela casa, pela beleza da casa, ela olha para os detalhes, ela é atenciosa e ela é dedicada ao esposo, tá? Eu vou deixar aqui na legenda cada uma dessas características e onde estão em cada versículo para que vocês leiam e meditem, tá? O que é importante? Eu comecei a comparar as minhas atitudes com essa mulher. E, gente, parecia que tinha, assim, uma montanha entre nós duas. E eu falava: "Senhor, não tem como. Não tem como". E Deus falou pra mim: "Tem sim, porque eu chamei não só você, mas todas as mulheres para terem esse coração". Então eu comecei a ler, comecei a meditar, foi muito difícil pra mim, assim, principalmente eu que sempre estive no mercado corporativo, e sei que muitas mulheres também estão hoje em dia. Como deixar de ser essa mulher forte? Sendo que no mercado corporativo você tem que se impor, você tem que fazer acontecer. Como que faz, sabe, gente? Como que eu iria fazer isso? E Deus falou pra mim: "Não é sobre a sua capacidade, mas é sobre o quanto eu revelo de mim em você, para que você seja cada vez mais parecida comigo, mais mansa, mais doce e atinja esse exemplo de mulher". Então, não foi pela força do meu braço. Eu acho que a minha parte foi ter consciência de quem eu era sem Jesus. De fato, escrever as características dessa mulher e me policiar em cada uma dessas. Eu meditava dia e noite em cada característica e me policiava e falava: Senhor, eu quero ser como essa mulher. Eu olho para essa mulher, eu lia, 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 relia e declarava que eu já era essa mulher. Eu acho que o poder da declaração também é muito importante. Você declarar que você já é, sabe? Eu já sou dedicada, eu já sou disciplinada, eu já sou diligente. Você declarar essas verdades de Deus sobre as mulheres é muito importante, sabe? Isso, e eu fui vendo que eu estava me convencendo e, de fato, vislumbrando quem eu poderia ser com atitudes práticas. Eu comecei a me policiar e isso começou a fazer parte dos meus hábitos e, de repente, se tornou uma crença. E aí, quando você começa a criar crenças em cima das verdades que estão sendo colocadas para você, o seu corpo, todo o seu psique começa a ir em direção à nova verdade de Deus sobre você. E é muito lindo ver isso, sabe? Você começa a criar essa crença pessoal e você começa a caminhar sobre essa crença pessoal e você vê que os seus gatilhos, antes muito automáticos, já começam a ter um step back. Você já começa a se questionar, você já começa a pensar antes de fazer. E é muito interessante ver esse processo com Deus, sabe, gente? É uma coisa completamente mecânica, não é automática. Então é quando você começa a dirigir, você tá ali, primeira, segunda, você tenta fazer, você esquece, você tem que se concentrar para passar a marcha, só que de repente você já tá fazendo isso de forma mais automática. Você já tá se comportando de forma mais intuitiva. Só que o terceiro ponto que eu acho muito importante trazer também é que para você exercer esse papel, você precisa saber quais são os papéis da mulher e do homem dentro de um casamento.
o que é a maior dificuldade, eu acho, hoje em dia, com a sociedade que a gente está, de entender de uma vez por todas. E esse vídeo, eu creio que ele vai de uma vez por todas, transformar a sua mente sobre o que é o papel do homem e o que é o papel da mulher, tá? Então vamos falar primeiro sobre submissão. A submissão, ela só existe quando há uma liderança. Você só se submete a algo que você confia, que você honra, que você acredita. Não tem como ter submissão se não houver confiança. E nesse processo, eu sei que muitas mulheres vão ver esse vídeo e falar: "Milena, mas você não sabe como meu marido é. Você não sabe como é difícil confiar nele. Você não sabe que, infelizmente, eu não tenho segurança de confiar nele". Querida, eu sei disso. Eu sei, tá? Eu casei com um homem relativamente jovem, muitas coisas que ele ainda era muito imaturo e muitas coisas eu me sentia muito insegura de confiar e acreditar nele, só que Deus falou pra mim que não era pra eu olhar pra isso, que era pra eu olhar e fazer a minha parte e deixar que Deus faria a parte dele. E eu passei por isso, tá? Hoje fazem 2 anos que eu passei pelo processo de reconstrução do meu caráter, e eu vi Deus literalmente quebrando o meu marido. Quando eu parei de falar, eu vi Deus quebrando o meu marido e refazendo ele. Então, assim, quando a gente compreende o papel do homem na palavra, a gente compreende que é um papel muito mais difícil, é um chamado muito mais difícil, muito mais pesado do que o nosso. Então, tem mulher que olha para a palavra submissão como algo muito ruim, com medo, porque já pensa que é uma que para você se submeter, você precisa se colocar abaixo, e é um regime autoritário, onde as mulheres são oprimidas, e isso é uma mentira do inferno, é uma mentira de movimentos, assim, malignos mesmo, para que as mulheres não tenham entendimento do que é submissão. Mas eu queria ler com vocês Efésios 5, versículo 22 ao 28, que diz assim: "Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la, essa parte é muito forte, a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Versículo 29. Antes o alimenta, dele o cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por muito tempo eu tive dificuldade de compreender essa passagem. Mas você começa a entender que o chamado do homem ser comparado com o chamado de Cristo é muito profundo. Deixa nítido pra gente que é um amor servil, não um amor autoritário. Então, quando a gente lê que a submissão e a sujeição é uma liderança que te serve, é uma liderança que morre por você, as coisas começam a fazer sentido. Para mim fica claro que Deus enxerga o casamento não como uma disputa de quem manda mais, mas como um ato de servidão um para com o outro, sabe? O chamado da mulher, o chamado de honrar e confiar em seu marido. E o chamado do homem é um chamado para literalmente se sacrificar pela sua esposa. E não só isso, proteger a sua esposa e a sua família. E o que acontece hoje é que cada vez mais mulheres ocupam esse lugar, onde, na maioria das vezes, elas ocupam não só esse lugar de proteção, esse lugar de sacrifício, mas esse lugar de maternar mesmo o seu marido. Então, eu vejo muito isso. Infelizmente, mulheres criando seus maridos. Mulheres que ocupam o papel de mãe e não entendem que não é o seu papel controlar e disciplinar o seu marido. Se você fizer isso, você só está deixando claro que você é aquela que protege, que você é aquela que disciplina, que você é aquela que, sabe, poupa muitas vezes. E não é o seu papel. Sabe, amigas, quando você começa a tirar sua mão, deixar o pratinho cair, deixar ele entender o peso da responsabilidade das escolhas dele, quando você para de brigar, você para de insistir, você para de falar, deixa Deus mostrar pra ele, através dos erros dele, quais são as consequências, esse homem ele amadurece. Porque muitas vezes ele veio de um lar onde a mãe poupou muito, onde a mãe nunca deixou ele dar a cara a tapa, mas esse não é o seu papel. Então eu falo isso de uma forma bem prática aqui. Se meu marido é o responsável pelas finanças e eu discordo de algumas coisas, eu posso até instruir. Se ele não me ouvir e essa situação vir a acontecer, também não serei aquela que falará: te avisei, porque aí você tá sendo briguento. Mas eu vou fazê-lo perceber que se ele não me ouvir, que se ele não ocupar o lugar dele de responsabilidade, eu não vou também. E quando você começa a ocupar essa dinâmica e deixa seu marido ser o homem da sua casa, você deixa o prato cair, você se torna uma mulher leve.
você se torna uma mulher tranquila, você se torna uma mulher, sabe assim? Cara, tá nas suas mãos. Eu posso estar sofrendo por dentro, querendo fazer, querendo tomar frente. Gente, eu era essa mulher em tudo, mas eu passei a deixar o meu marido sentir o peso da responsabilidade das escolhas dele, que afetam não só ele, mas a nossa casa inteira. Zacarias 4,6 diz que não é pela força do nosso braço que a gente conquista e convence, mas quem convence é o Espírito Santo. Então, querida, ore pelo seu marido. Desocupe esse lugar que você sabe que não é seu. Muitas vezes no desespero, muitas vezes na fome de fazer alguma coisa, você não consegue, você não deixa ele fazer. Você só está criando um homem bebê dentro da sua casa. O casamento, ela, ele é uma dança harmônica entre os papéis, entende? Onde a mulher, ela se submete, ela confia, ela se preocupa em trazer beleza para casa dela, em ter visão de futuro, em se dedicar à sua família, em realmente, assim, sabe, ser o zelo, ser o cuidado, amar os filhos, amar o marido, honrar, confiar, mas é aquela mulher que tem que ser livre de preocupações, que tem que confiar na liderança do marido. Esse é o nosso papel, queridas. E eu sei que muitas vezes você tá aí olhando do outro lado da tela falando, Milena, mas você não sabe como é minha casa. Você não sabe meu marido, como ele é, a criação que ele teve. Sim, eu sei, eu passei por isso. Mas Deus é um Deus que chamou os homens para ocuparem esse papel. E da mesma forma que Deus foi me quebrando para me transformar na mulher de Provérbios 31, Deus vai quebrar o seu marido para transformá-lo em Israel, para transformá-lo em Moisés, para transformar ele. E esse não é o seu papel. Entenda isso. Quantas vezes a nossa busca por controle, inclusive, tira Deus do lugar de Deus e nos coloca como agentes da transformação na vida do nosso cônjuge? Essa não é a verdade. Isso não é, esse não é o propósito, isso não é o que Deus chamou para fazer, querida. Entenda isso, sabe? O peso maior e a responsabilidade da casa, da família, é do homem. A proteção da família espiritual, a responsabilidade de destino, tudo isso está na mão do homem. Significa que você não vai dar opinião em nada, significa que você não vai falar o que ele tem que fazer. Lógico que não. Você vai falar, você vai dar opinião, você vai instruir com sabedoria, mas você vai deixar ele entender que as escolhas que ele faz têm consequências, que ele tem uma responsabilidade sobre aquilo que ele decide. E daqui a pouco você vai ver esse homem perguntando muito mais para você, sabendo que sua opinião muitas vezes é 20 vezes mais sábia do que ele acha que ele sabe. Porque o Senhor nos concedeu sabedoria. Mas você não vai brigar, você não vai discutir, você não vai querer ocupar esse lugar, você vai deixar Deus tratar ele quando você sair e desocupar o lugar que Deus designou para o homem. Nós confiamos no nosso marido, pois sabemos que é um amor seguro, que é um amor que reflete o que Cristo é para a igreja, é um amor que se doa. Eu amo pensar, é tão assim lindo ver como Deus ele narra o amor dele para a igreja através do casamento, quando você começa a pensar o seguinte: cara, Jesus amou a igreja a tal ponto que ele se entregou, ele sofreu dores, ele sofreu muitas coisas, mas ele protegeu a igreja até o final. O homem, ele tem que tratar você como a prioridade da vida dele. Você e seus filhos têm que ser a prioridade. O homem, ele tem que amar a esposa com sacrifício, ele tem que se doar, ele tem que literalmente tratar você como uma rainha. Eu amo que Efésios fala que ela não tem ruga, ela não tem mancha, ela é perfeita, ela é inculpável. Ou seja, o homem, ele tem que fazer de tudo por você. Ele tem que te tratar assim como uma princesa, assim como uma rainha. Mas como é que o homem vai te tratar nesse lugar de cuidado, de zelo, se você não se permite ser cuidada? Se você não permite que ele ocupe esse lugar, se você sempre está fazendo por medo de ninguém fazer por você, querida. Bloqueie em nome de Jesus Cristo essas mentiras do inimigo sobre a sua vida. Comece a entender que Deus te chamou para um lugar de ser cuidada e não precisar cuidar o tempo todo. E eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, todas as suas raízes, tudo aquilo que você vem desde a infância, mágoas de homens, de pessoas que passaram pela sua vida, que te feriram, não é a verdade de Deus sobre você. Se seu marido está longe de ser esse homem que Deus chamou ele para ser, comece a orar por ele. Entregue ele nas mãos do Senhor. Não tente mais mudá-lo com a força do seu braço. O seu papel, qual é? É ocupar o seu lugar em Deus, dentro da sua casa. E deixar Deus ser Deus na vida dele. Deus ele me falou uma vez muito forte para mim. Helena, não adianta você querer ser Deus na vida do Rafael. Você querer mandar ele ser de uma forma que você pensa que é o correto. Você querer que ele faça da forma que você quer. Ele não vai fazer. Porque quem dá a mudança, quem muda as pessoas sou eu, não é você. Quem vai fazê-lo enxergar as coisas que te machucam sou eu e não é você. Quando eu entendi, eu comecei a batalhar pela minha casa de joelhos, e não através das minhas palavras. E, queridas, até hoje isso é uma dificuldade que eu tenho. Eu ainda oro e me policio todos os dias. Eu não vou falar, cara, eu não vou brigar mais. Isso tá em Jesus. Isso tá em Jesus. Então, queridas, eu oro para que esse vídeo venha acessar vocês. Que vocês entendam que o que Deus tem para as mulheres é um espaço de amor, de cuidado, de afeto, de descanso. Nós nascemos
para sermos protegidas, nós nascemos para nos sentirmos seguras dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar. Isso nos coloca em uma posição vulnerável de forma alguma, porque enquanto nós estamos nesse lugar, nós estamos tendo capacidade de atuar de outras formas, sabe. Eu gosto muito de pensar que a mulher de Provérbios 31, ela é completa, até no sentido de trabalho, você vê que ela comprava um terreno, a palavra diz que ela comprava um terreno, ela examinava um terreno e comprava, em prol da sua família. Essa mulher, ela tem que ter descanso, ela tem que ter segurança de saber que ela pode sonhar, ela pode desejar, ela pode querer criar as coisas dela com beleza, ela pode olhar para os detalhes, porque o marido fica com macro, o marido fica com grosso, o marido fica com aquilo que nós não precisamos nos preocupar, sabe. Então é isso, eu oro para que esse vídeo ele chegue nas mulheres certas, nas mulheres que estão precisando de uma palavra de encorajamento nesse sentido. E eu agradeço muito todo mundo que está vindo para o meu canal, e eu oro para que o Senhor continue te abençoando, abençoando sua casa. Se você gostou desse conteúdo, fica por aqui, se inscreve, curte e compartilha para as mulheres que você sabe que precisam dessa palavra. E é isso. Um beijo, querida.